Meus queridos, estamos de volta agora para expor a palavra do Senhor, desta feita no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, apenas um versículo. Se você tiver Bíblia em casa, tome posse da sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco. Nós primamos pelo ensino da Bíblia, o ensino sistemático da palavra de Deus, porque entendemos, Bruno, que ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós vamos ler aqui o verso 18, onde está escrito o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão Bruno, esse versículo aqui, o apóstolo Paulo escreve na igreja de Corinto, uma igreja que sofria de vários problemas, como divisões, problemas como de incesto, de mundanismo, ou seja, eles adquiriam práticas erradas naquela igreja. E nessa segunda carta, o apóstolo Paulo, como que dá aqui uma explicação do que é o Evangelho. E aqui ele fala do Evangelho como se fosse uma reconciliação. Agora, antes de ele falar da reconciliação em si, eu queria perguntar a você, por que ele falou que tudo provém de Deus? Por que é importante, irmão Bruno, o irmão Boas Novas, o ouvinte, saber que tudo provém de Deus? Rapaz, é muito importante a gente entender isso, Samuel, porque quando Paulo fala para a igreja de Coríntios, como você já falou, né, o contexto daquela igreja era de uma conturbação muito grande, né? Os irmãos viviam em desunião e tudo estava acontecendo naquela igreja. Então, para Paulo alertar aqueles irmãos, ele vai mostrar, né, que uma igreja ela precisa se reconciliar com Deus antes mesmo de acontecer tudo isso. Só que Paulo vai mostrar primeiro porque tudo provém de Deus. Essa é a grande questão. Porque Deus, Ele é o autor da criação. Ele que fez todas as coisas. Em Romanos 11:36 vai dizer assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Apocalipse capítulo 11 diz assim: porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então é por meio de Deus que tudo que nós fazemos e vivemos e estamos vendo aqui nesse momento é que pode existir através da vontade dele. Então Paulo vai alertar esses irmãos. Então, irmãos, o que vocês precisam entender de início é que tudo provém de Deus. Certo? E agora vocês vão entender o que é realmente uma reconciliação, através da Escritura que o próprio Deus inspirou pelo seu Espírito Santo. Pois é, irmão Bruno, eu fico pensando assim, e eu acho que um texto também que explica muito bem essa frase que Paulo fala, que tudo provém de Deus, é um texto de Atos 17, versos 24 e 25, que diz o seguinte: Paulo estava em Atenas, queridos ouvintes, que era uma cidade da antiga Grécia, pregando o Evangelho, e quando ele prega, ele vê aquela igreja uma cidade tão idólatra, irmão Bruno, uma cidade que tinha deuses em todos os lugares, tinha deusa do amor, da prosperidade, da fartura, das festas, Deus de tudo. E olha o que ele fala a esse povo sobre o Deus vivo e verdadeiro. Ele fala o seguinte: o Deus que fez o céu e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Irmão Bruno, quantas pessoas erroneamente buscam sua satisfação, buscam a sua vida, buscam sua esperança em tudo menos em Deus, achando que de alguma coisa provém algo? Quantas pessoas não buscam em religiões, em personagens da Bíblia, como Pedro, como Paulo, dizendo que eles podem levar a Deus nossas petições, quando isso não acontece? Paulo aqui ele é categórico, ele não fala que algumas coisas provêm de Deus, como você disse, ele fala que tudo provém de Deus, cara. Tudo provém de Deus. Deus é que faz o sol raiar sobre nossas cabeças. Deus é aquele que nos dá a respiração, o ar para respirar. Se nós estamos aqui vivos, a palavra de Deus fala que um passarinho não cai sem o consentimento de Deus. E você tem que entender, meu ouvinte Boas Novas, você tem que entender que tudo provém de Deus. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui eu quero entrar num ponto importante contigo agora. Porque até a salvação, a Bíblia fala que pertence a Deus. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, fala que a Deus pertence a salvação. Amém. E Paulo fala agora no versículo 8, na segunda parte, o seguinte: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E antes de eu passar a palavra para ti, para você explicar para a gente por que precisamos ser reconciliados com Deus, eu queria explicar para o ouvinte o que é a reconciliação.
Sabe o que é reconciliação? Reconciliação é o ato ou o efeito de reconciliar-se, de tornar a paz que havia se perdido. Esse é o contexto. Então pense numa situação de guerra, em que há um conflito, isso acontece em muitas famílias, isso acontece entre nações, e a reconciliação é o retorno da paz, é o cessar de uma guerra. E a Bíblia, irmão Bruno, vai falar para a gente que o homem está em guerra com Deus. E eu queria que você explicasse para a gente, em poucas palavras, por que necessária essa reconciliação? Por que Deus teve que reconciliar? Qual o motivo disso? Amém. Quando Paulo fala em reconciliação, né, como Samuel já falou, né, aquela igreja praticamente estava colocando a carne como Deus da vida deles. Então, para vocês, ouvintes, entenderem esse momento, reconciliação tem a ver com tornar a ter paz, tornar a ter amizade. Ou seja, para se reconciliar, então, anteriormente, alguma coisa foi unido, né? Algo foi unido anteriormente e que agora não tinha mais união, mas agora vai se reconciliar. Então, a causa de toda a reconciliação é Cristo, mas o motivo da nossa inimizade é o pecado. Então, tudo começa com o pecado. E esse pecado começa aonde? Lá em Adão e Eva. Então, tudo teve um início, né? A causa de todas as coisas, da morte, né? Das doenças, de tudo que a gente vê na terra, é o pecado, né? Então, a Bíblia fala que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. Então, para você ter ideia, então o pecado ele é totalmente contrário a Deus, né? Cada vez que a gente peca, a gente está ferindo o ser, a majestade de Deus, né? Então, a causa maior dessa desunião, que um dia foi uma união, é o pecado, Samuel. Então, a partir do momento que a gente entende que o ser humano, ele é pecador, e que por causa dele, algo teve que ser colocado em xeque na história, né? Então, Deus, ele mandou um provimento, e esse provimento era Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando a gente pensa, por que reconciliação? Porque alguma coisa foi desunido anteriormente. Então, agora precisa ter paz. E essa paz só pode ter através do sangue de alguma coisa. E que coisa é essa? Então, essa coisa é Cristo. Não é que é uma coisa, mas Ele é um ser perfeito. Ele é um ser grandioso. Então, por meio de Cristo, agora sim, agora a gente vai entender o que é reconciliação. Exatamente isso, Bruno. É muito interessante a gente entender justamente essa questão, porque o que acontece hoje é que muitas pessoas têm negligenciado a natureza do pecado. Nós precisamos entender, antes de saber a reconciliação, como você muito bem falou, que houve uma cisão, que houve uma separação do homem para com Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, meus queridos ouvintes. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, não há o que façam bem. Paulo fala muito claramente isso em Romanos capítulo 3. Todos se desviaram, a umas se fizeram inúteis. O ser humano pecou contra Deus, o ser humano desobedeceu a Deus, de tal maneira que, como você citou muito no meu texto de Isaías, nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Então é por isso que você precisa entender de que nada do que você pode fazer pode reconciliar-se com Deus. E é por isso, Bruno, que Paulo é tão enfático em dizer que Deus reconciliou consigo mesmo. Olha que interessante, meu querido ouvinte. Paulo não fala que a reconciliação partiu do homem, como se o homem tivesse mérito, como se fosse a bondade do homem, como se o homem atraísse a atenção de Deus para essa reconciliação. Não, Paulo vai dizer que essa reconciliação partiu de Deus. Foi Deus que olhou para a humanidade caída, foi Deus que separou um povo, irmão Bruno, foi Deus que separou um povo chamado Israel, e desse de Israel deu o Messias para que ele viesse e trouxesse a paz para o povo. Jesus chega a falar o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Antes de você entender que a reconciliação veio de Deus, você precisa entender que nós pecamos contra Deus. Pecamos por obras, por omissão, por comissão, ou seja, pelo que fazemos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos. Você consegue lembrar todos os seus delitos contra Deus? Você consegue olhar para os 10 mandamentos, para a lei de Deus e dizer que você nunca quebrou eles? É humanamente impossível. Você precisa entender de que
todos pecaram, todos transgrediram a lei de Deus. A palavra de Deus fala, irmão Bruno, que se você cumprir toda a lei e cair em um ponto só, você é culpado da lei toda. Da lei toda. Porque maldito é aquele que não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. E por que isso é importante? Porque Deus é santo. Deus, ele não tolera o pecado. Justamente. Né, Bruno? Deus, ele é um Deus que ele não suporta ver a iniquidade. A palavra de Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá. Que Deus está pronto para desembanhar a sua espada e destruir todo aquele que profere mentiras. E quando ele fala que todo aquele que profere mentira, eu penso, olha para mim, quantas vezes eu menti já contra meu próximo, menti contra o próprio Deus. E se a gente for olhar para a justiça de Deus, meu querido ouvinte, está todos nós perdidos. Nenhuma religião pode nos salvar. Não há ninguém, por mais puro que seja, por mais alto cargo eclesiástico que tenha numa igreja, pode levar você a Deus. Não há confissão que você faça diante de alguém, diante de um sacerdote, que vá purificar você. Mas isso que é uma boa notícia, Bruno. Eu queria que tu comentasse isso para a gente. Porque a palavra de Deus fala que Deus reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou por meio de Cristo. E eu queria que tu explicasse para o ouvinte, você explicasse, meu amado, como é que foi isso? Como é que Cristo veio esse mundo? Por que Ele é suficiente? Por que só Ele é suficiente? Alguém pode perguntar isso. Porque a Bíblia fala que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, só há um pão da vida, só há um mediador entre Deus e os homens. Por que só há Ele? Que mistério é que tem Jesus? O que é que Ele fez, que Ele é exclusivo e que ninguém pode tomar essa posição dele? Amém. Samuel, para complementar tudo isso que você está dizendo, lá em Romanos, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, qual é o mistério de tudo isso, como você falou, né? Porque Cristo, Ele é suficiente para salvar todas as coisas. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para a sua vida, que você está ouvindo agora nesse momento. Porque Ele pode te dar graça, porque Ele pode te dar saúde, porque Ele pode te dar a vida. Porque Ele é o único perfeito. Ele é o único que poderia se sacrificar. Seria o próprio Deus que viria à terra para morrer pela humanidade. Antes, o homem estava em inimizade com Deus. Mas agora o próprio Deus quis se reconciliar com a humanidade. E qual foi a sua solução? Ele mandou o seu Filho. Então o seu Filho é o sacrifício perfeito. Se não fosse pelo sangue de Cristo, nenhum de nós estaríamos salvos, nenhum de nós estaríamos agora nesse momento. Então é Ele que nos livra do inferno, é Ele que nos tira da condenação eterna. Então Cristo é perfeito. Então Ele é o sacrifício perfeito. Quando a gente olha a história do Antigo Testamento, a gente vê todos aqueles sacrifícios, né, dos animais em cima do tabernáculo. Então, tudo isso ali tipificava o sacrifício de Cristo. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue do cordeiro lá no Santo dos Santos. Então, ali significava que ali um dia viria o perfeito, que daria o sacrifício perfeito para as pessoas que não são perfeitas. Então, Samuel, tudo isso parte de Cristo. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que a gente não tem mérito. Então, se o homem não tem um mérito, então o mérito todo vai para Cristo Jesus. Então, pensar isso e a gente lembrar de justificação. Porque justificação é o justo, tornar o injusto justo, através do sacrifício do perfeito. Então, nós não temos mérito. Quando a gente pensa isso também, a gente tem que pensar também na regeneração. Porque o ser humano ele precisa ser regenerado. Você que está em casa, por que você precisa ser regenerado? Nascer de novo. Você pode perguntar, por que eu preciso nascer de novo? Porque a nossa alma, a nossa vida espiritual está morta quando a gente não tem Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então, nova vida nós temos em Cristo Jesus. Então, agora nós podemos viver. Se a gente morrer aqui nessa terra, nós teremos vida com Cristo. Então, isso é regeneração. E outra coisa, a gente também deve pensar na fé. A fé salvífica. Porque não é nós, mas quando a gente tem fé e acredita no Salvador, né? Então, quando a gente pensa, lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem a oportunidade nesta manhã
se você crê no Filho de Deus, se você crê que o Filho reconcilia você com o Todo-Poderoso, então você é salvo pela graça e a fé, que tudo pertence a Deus, até a fé pertence a Deus. É isso aí, irmão Bruno. É incrível nós olharmos de que, porque há tantas pessoas que estão nos escutando e vão dizer, mas eu tenho fé em Cristo, mas eu confio, eu nasci numa igreja evangélica, eu nasci numa igreja cristã, que tem longo tempo de estrada aí na história, tem uma tradição enorme. Mas a questão não é você crer em Cristo. A questão, irmão Bruno, é você crer somente em Cristo. Você tem que entender isso. O único meio de reconciliação com Deus é a fé exclusiva, suficiente em Cristo Jesus. Amém. E quando nós falamos que a fé tem que ser exclusiva em Cristo, ela não pode estar em você mesmo, ela não pode estar em mim mesmo, não pode ser Cristo, mas as minhas boas obras. Você deve tirar todo o mérito da sua vida, de que você vai entrar no céu se você crer, só por causa da misericórdia de Deus, só pelo fato de Deus ter vindo a esse mundo. Deus nasceu, o Verbo se fez carne, o Verbo cresceu, o Verbo curou, libertou, expulsou demônios, o Verbo fez maravilhas e prodígios, o Verbo que é Deus, que é o Senhor Jesus, foi levado na cruz do Calvário, padeceu, morreu segundo as Escrituras, foi sepultado, uma morte histórica, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se aos céus. O Verbo ressuscitou, Deus ressuscitou. Por isso que Ele é suficiente, por isso que Ele pode reconciliar. Perceba como Jesus teve que se separar de Deus, separar-se do céu, para reconciliar você com Deus, para Glória reconciliar a mim, para reconciliar você, Bruno, para nos reconciliar, nós que cremos no Senhor Jesus, para reconciliar com Ele. Olha que notícia maravilhosa, que notícia magnífica. E o que o Senhor Jesus exige de mim e de você, diante disso tudo, é que você vá até Ele, em fé, como você muito bem disse, fé que vem dEle, ou seja, confiando somente nele, em arrependimento de vida. Porque há muitas pessoas, Bruno, que falam que foram até Deus, que foram reconciliadas, mas a vida delas não mudou. E a prova de que eu creio em Jesus, que eu tenho fé em Jesus, é que a minha vida ocorre uma mudança nela. Se eu mentia, eu procuro não mentir mais. Eu posso até cair, posso até mentir, mas eu não gosto de mentir. Se eu bebia, se eu vivia em drogas, em drogas, em bebedice, se eu vivia na prostituição, eu me afasto disso. Você sabe muito bem que há uma história do Santo Agostinho, quando ele conhece a Jesus, e ele era um cara devasso, promíscuo, e ele estava na cidade dele, e aparece uma prostituta que ele tinha casos com ela, e ela grita, Agostinho, 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 e ele sai correndo dessa mulher, e ela fala, por que você está correndo de mim, você não se lembra de mim? Ele falou, eu lembro, mas eu não posso mais fazer isso, porque o meu Salvador não aprova isso. E a prova de que eu e você mudou, de que eu e você creu no Senhor Jesus Cristo, é a mudança de vida. Só Ele vai satisfazer o desejo do meu e do seu coração. Só Ele vai poder dar paz que vem da reconciliação. E por fim, Bruno, eu queria que você explicasse para o ouvinte essa última parte que Paulo fala, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Interessante, Deus não só nos reconciliou, mas Ele nos deu esse ministério. O que significa isso? Ele nos dá esse ministério da reconciliação. Irmãos, com tudo que vocês ouviram agora sobre reconciliação, agora vai chegar no ministério dessa reconciliação, né? Então, entendendo que Cristo nos uniu novamente para Deus, agora Paulo vai falar aqui sobre o ministério dessa reconciliação, que diz assim, a última parte, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério aqui, na palavra grega, quer dizer diaconia, alguma coisa assim, né? serviço. Então, serviço está atrelado a serviço através da palavra de Deus. Então, o ministério aqui, que nos foi posto e que o próprio Paulo falou ali, com autoridade, né? Porque ele queria mostrar para aquela igreja que ele tinha a autoridade dos apóstolos e que a palavra dele era uma autoridade vinda do próprio Jesus Cristo. Então, o ministério é a palavra de Deus, é o serviço para o reino de Deus. Então Paulo diz, agora que vocês são reconciliados, agora vocês vão trabalhar para mostrar essa reconciliação para as outras pessoas. E onde está essa reconciliação? Na palavra de Deus. Então Paulo vai dizer, a palavra de Deus está aqui, vocês conhecem,
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou prova. Eu vi o Cristo na estrada de Damasco. Então Paulo vai dizer, agora trabalhem para esse ministério, porque as lutas são difíceis, vai vir provações, vai vir momentos de dificuldades, mas Deus disse que em todos os momentos Ele estaria conosco. Então estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, para entender isso, a gente deve entender que a palavra de Deus, ela está posta, ela está aqui, ela é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é quem nos reconcilia nós com Deus, que Ele é o poderoso. Então, para entender isso, Paulo vai dizer isso, Samuel? A reconciliação parte da palavra de Deus. E a palavra é quem? É Cristo. Cristo é o quê? É o verbo, como diz lá em João. É isso aí. Então, meus queridos, é justamente o que nós falamos aqui. Só a reconciliação em Deus. Só a paz, só a verdade, só a felicidade, só a alegria plena e eterna em Deus. Eu quero me despedir de vocês, agradecer ao irmão Bruno por essa participação. Bruno, muito obrigado. Amém. Agradeço. Então, fique conosco, acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook da IECSU, no YouTube, no Instagram da IECSU. Venha nos visitar, você que está desigrejado, está sem igreja, Rua Zenano Leite Rafael, número 250. Venha fazer-nos uma visita, você será muito bem-vindo, claro, com restrições, com máscara, temos álcool em gel aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você de fato descanse e aprenda a olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia.